Nesse segundo vídeo, antes de começarmos a falar sobre integral vetorial em superfícies, vamos discutir um pouco a noção de orientação de superfícies. Então aqui, a princípio, a gente tem uma superfície S no espaço, então esse subconjunto bidimensional aqui do seu espaço R3, e uma escolha de campos normais a essa superfície. Então aqui você pensa que você tem os seus planos tangentes, né, a sua superfície, e esses vetores aqui são perpendiculares a esses planos tangentes, certo? Então aqui você tem a escolha do plano tangente, e cada um desses vetores aqui é perpendicular ao plano tangente. Então esses campos são chamados campos normais à superfície. Então a gente diz que uma orientação da sua superfície é justamente uma escolha contínua desses vetores normais. Então uma orientação é uma escolha de um campo contínuo de vetores normais unitários. Então a gente pede para ser unitário simplesmente para você ter a direção, não importa a magnitude do campo, simplesmente a direção para a qual ele aponta. Então você não pode, de uma hora para outra, tendo escolhido esses campos aqui por continuidade, simplesmente escolher em outro ponto aqui o que aponta para baixo, aqui nesse caso. Então isso não pode pelo fato de você ter a continuidade do campo. Então uma vez que você escolhe esses campos por continuidade, todos os outros têm que apontar na mesma direção. Então aqui você tem uma escolha contínua de campos normais. Então, por exemplo, no caso da esfera dada por essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado, então uma esfera de raio A, com centro em zero. Uma escolha possível para esses campos normais é simplesmente escolher a normal que aponta para dentro ou para fora. Então vamos, por exemplo, escolher a normal que aponta para fora. Então o que a gente lembra, né, é que justamente na esfera o plano tangente é sempre perpendicular ao vetor dado pelo raio, né? Então aqui você tem esse vetor dado pelo raio da sua esfera, né, o vetor radial. Então esse vetor é sempre perpendicular ao plano tangente. Então você pode escolher em cada plano tangente aqui simplesmente o vetor dado na direção radial. Então esse vetor aponta para fora e ele é dado justamente pela escolha, né, de um ponto XYZ na esfera. O vetor radial ele tem justamente as coordenadas dadas pelo ponto, né? Então você tem o ponto XYZ aqui, então esse vetor é justamente o vetor XYZ em branco. O vetor normal é simplesmente você, no ponto XYZ, então a base do vetor normal está no ponto XYZ, você reescalona, né? Então o vetor estando na esfera de raio A magnitude dele é exatamente A. Então você escalona aqui para o vetor ser unitário, então esse vetor aqui é unitário, e ele aponta para fora, justamente porque ele aponta na direção radial aqui para fora. Então isso aqui é uma escolha contínua, né? Em cada ponto você vai escolher o ponto, né, o vetor N, apontando na direção radial, te dá uma escolha contínua de campos normais, né? Então isso aqui é uma orientação da esfera. Existem certas superfícies que não podem ser orientadas. Por exemplo, a famosa faixa de Möbius. Então aqui eu tenho ilustrado a faixa de Möbius como sendo essa superfície em amarelo, né? Então ela é uma superfície que é como se fosse um cilindro, onde você, em vez de colar as bordas do cilindro de maneira ortodoxa, né, você faz um twist para colar as bordas do cilindro, né, com essa curvatura. Então aqui o que acontece? As formigas estão ilustrando, né, a possibilidade de você dar uma volta na superfície mudando a sua escolha de campos normais, né? Então, por exemplo, se você pensa, né, que você tem uma escolha de campo normal aqui, vamos pensar que você está apontando para fora aqui, né, no que seria para fora, né? Então aqui você tem essa escolha. Então se você tenta fazer uma escolha agora usando a coerência, né? Então, por exemplo, a sua formiga vai dar a volta aqui e vai chegar nesse outro lado com a normal apontando no que seria para fora. Aí você dá a volta aqui no caso, né? Então aqui você tem uma outra formiga, né, apontando para fora.
Se você continua, né, agora a sua formiga chega aqui embaixo com essa normal apontando para fora. Mas opa, o que aconteceu? Você tem essa formiga aqui, né, e essa justamente apontando com as normais sem uma coerência, né? Essa está apontando aqui como se estivesse para fora e você chegou aqui e deu a volta com ela apontando para baixo, né? Porque seria para dentro, né? De alguma forma. Então você não consegue escolher, né, de maneira coerente normais, né? De uma hora para outra, quando você dá uma volta completa aqui, né, na sua superfície, você tem uma incoerência nas escolhas de normais. Então aqui você tem uma superfície que é chamada de não orientável, né? Não existe uma escolha contínua de campos unitários para essa superfície, né? Quando você faz essa escolha, quando você chega aqui nesse ponto, o que você estava apontando para fora aqui agora virou para dentro, né, de maneira contínua. Então não tem uma possibilidade de fazer essas escolhas. Para o tipo de superfície que a gente vai usar para a integração de vetores, que são justamente as superfícies parametrizadas, existe uma escolha bastante natural para a orientação com o que a gente chama de normal da parametrização. Então, só relembrando aqui, né, a gente tem o espaço de parâmetros, né, o IV, aqui você tem o seu domínio da parametrização, aqui tem a sua imagem, né, a superfície parametrizada, e aqui você tem as suas curvas de grade, né, que dão origem a esses campos, né, que é o dφ-du e o dφ-dv. Então, são os campos que geram os planos tangentes, né? Então aqui você fixa o V e deixa o U variar, dá origem a essa curva, né? O dφ-du aqui é a derivada, né, nesse ponto, né? Então esse aqui é o ponto que a gente está calculando, né? E aqui você tem o dφ-dv, que é justamente quando você fixa o U e deixa o V variar. Então aqui tem o dφ-dv. Então aqui você tem, né, o produto vetorial desses dois campos dá origem a esse vetor normal, certo? E quando você faz isso para todos os pontos do seu domínio da parametrização, você tem uma escolha de campos vetoriais normais à sua superfície parametrizada. Então isso te dá uma escolha, né, de normal para a parametrização, que é bastante natural. Então a gente chama isso aqui de normal da parametrização. Então só relembrando aqui, né, rapidamente, quando a gente faz produto vetorial, a gente usa a regra da mão direita, né? Então aqui você está colocando, né? Então só relembrando aqui rapidamente com esboço, né? Então a regra da mão direita, né? Quando você aqui tem a mão direita desse bonequinho aqui, né? Você tem aqui nos dedos o seu vetor U, na palma da sua mão o vetor V, e aí o dedão aponta na direção do produto vetorial, né? Então aqui nesse caso você tem justamente, né, a sua mão direita aqui, né? Aqui você está apontando o dφ-du, aqui você está apontando o dφ-dv, então o que te dá para cima justamente o produto vetorial desses dois vetores, né? Então essa é a normal que aponta nesse caso aqui para cima. Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui num exemplo concreto. Então, seja esse o cilindro x² mais y² igual a 1, orientado com a normal apontando para dentro do cilindro. Então, parametrize a sua superfície S e decida se a normal da parametrização coincide ou não com a orientação escolhida, né, que é a normal apontando para dentro. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente pode usar a parametrização com coordenadas cilíndricas, né, usando R igual a 1. Então, suas coordenadas são o θ e o z. Você tem aqui, então, o cilindro de raio 1, certo? Como é o cilindro infinito, né, a gente não tem nenhuma limitação, então o z pertence aos reais e o θ varia de 0 a 2π. Então, aqui está com a sua figura do cilindro de raio 1, certo? Então o θ varia de 0 a 2π e o z é infinito, certo? Então o que a gente quer entender é se, né, a normal da parametrização, que seria no caso aqui o dφ dθ, produto vetorial com dφ dz, coincide ou não com a orientação escolhida, que é a normal que aponta para dentro, a normal da parametrização. Então você tem aqui, por exemplo, o dφ dθ, né? Lembra, o θ com essa parametrização aqui, ele gira no sentido anti-horário aqui no plano XY. Então você tem aqui esse sentido de crescimento do θ. Então você calcula num ponto, por exemplo,
nesse ponto aqui, a sua derivada dφ dθ, você tem justamente o vetor apontando nessa direção, é o dφ dθ. E o z, por outro lado, cresce na direção do crescimento do z. Então aqui você tem justamente o vetor dφ dz dado nessa direção. Então, pela regra da mão direita aqui, certo? Se os seus dedos apontam para cá e a palma da sua mão aponta nessa direção, então você tem justamente que o vetor normal seria apontando na direção para fora. Certo? Então esse aqui seria o dφ dθ, dφ dz. Então não coincide, né? Não coincide com a orientação escolhida. Para você obter a normal da escolha, né, que aponta para dentro, você deveria trocar a ordem aqui. Então, fazer o dφ dz do produto vetorial dφ dθ. E aí você teria a normal apontando para dentro. Então, fazendo o cálculo direto, você tem, por exemplo, né, aqui a sua parametrização. Então, dφ dθ você calcula, menos seno θ cosseno θ. O dφ dz você calcula 0,01. Faz aqui o produto vetorial, dφ dθ, dφ dz. Vai obter justamente o vetor cosseno de θ, seno de θ, 0. E aí, se você, por exemplo, escolhe um θ igual a 0, z igual a 0, é justamente o ponto 1, 0, 0. O vetor normal da parametrização nesse ponto, por ser o vetor cosseno de θ, seno de θ, 0, você obtém justamente o vetor 1, 0, 0. Que nesse caso, nesse ponto daqui que você escolheu, θ igual a 0, z igual a 0, é justamente o vetor que aponta para fora, o vetor 1, 0, 0. Certo? Então aqui você tem, de fato, o cálculo direto, né, escolhendo aqui um ponto para fazer o cálculo concreto aí do vetor normal da parametrização, você checa que, de fato, ele não coincide com a orientação escolhida. Certo? Então aí você tem um exemplo dessas orientações e orientação da parametrização. Então isso vai ser bastante importante no próximo vídeo, quando a gente for estudar integrais vetoriais em superfícies.